o que me surpreende nisso é que são indícios muito claros de que existe uma quadrilha ou organização criminosa que está a postos, né, para continuar praticando esse tipo de crime. E isso é perigosíssimo. Imagina, se tratando do ministro da Economia, que é um cara que domina todas as decisões, né, do ponto de vista de políticas financeiras, políticas públicas relativas aí, obviamente, à economia, com uma certa antecedência, e você ter acesso à comunicação privada desse ministro é muito sensível. Tanto do ponto de vista do cometimento de fraudes, né, ao sistema financeiro, à Bolsa de Valores, esse tipo de coisa, quanto do ponto de vista pessoal, de que, dependendo do conteúdo das conversas que são grampeadas, que são obtidas, do conteúdo que é baixado, você consegue ter autoridades públicas como suas reféns. Né? É super simples. Existe na vida de algumas pessoas material sensível relativo à privacidade das pessoas. Então você está em posse disso, te coloca aí numa posição privilegiada para fazer chantagem. E, obviamente, a pessoa que é capaz de violar a privacidade, né, que é um direito constitucional, um direito natural, e é capaz, então, de cometer esse primeiro crime, para seguir aí na linha da ilegalidade, é um pulo. Vamos lá, Silvio, quando o assunto é Vaza Jato aqui, surge essa discussão que eu acho importante, né? A gente sempre colocar, tem um movimento, por exemplo, a comunidade jurídica, né? Deve-se dar maior peso ao mensageiro ou ao que está revelado ali no conteúdo das mensagens? Ou, por outras palavras, no caso das mensagens atribuídas ao juiz, atual ministro Sérgio Moro e procuradores federais, a indignação deve ser direcionada para o vazamento em si ou para o teor dessas conversas. O que você pensa a respeito? Vamos lá, Edgar, e inclusive minhas posições em relação a Vaza Jato, elas são públicas. Eu tenho escrito isso nas redes sociais e também em artigos publicados no site do Pra Cima Deles, aqui na Jovem Pan, no blog do Pra Cima Deles, no site da Jovem Pan, em www.jp.com.br/Pra Cima Deles, para quem quiser acompanhar essas posições. O que a gente sabe até agora, segundo a assessoria de imprensa do ministro da Economia, Paulo Guedes, informou, é que às 22h30 de ontem, o aplicativo o Telegram, mais uma vez, o Telegram foi acionado a partir do celular do ministro. É um caso talvez parecido com o que ocorreu com a líder do governo, a deputada Joyce Hasselmann. Em relação ao outro ministro, Sérgio Moro, como disse a reportagem do Afonso Manangoni agora há pouco, eu acho que a gente tem só que separar um pouco as coisas, porque a gente ainda não sabe qual é o teor do que foi obtido ou não em relação ao Paulo Guedes e em relação a Joyce Hasselmann. Concordo com o Caio quando fica nítido que há uma ação de uma quadrilha aí por trás, evidentemente interessada em obter carga roubada a partir de crime cibernético para desestabilizar o governo, para enxovalhar ou tentar enxovalhar a Lava Jato e, evidentemente, provocar aí uma confusão. Isso, para mim, se chama política e está muito longe de ser jornalismo. O que eu queria só citar aqui, Edgar, é que é o seguinte, é o famoso se a moda pega, né? Então eu queria levantar uma questão sobre a responsabilidade, tanto de parte da grande imprensa, quanto de sites militantes como o Intercept, de divulgar esse tipo de conteúdo fruto até onde se sabe de crime, já que a autenticidade dele não foi comprovada. Até que ponto esse tipo de divulgação legitima, normatiza ou banaliza, né, o sigilo individual das pessoas, que é algo que garantido por lei. E acho que essa novela toda do Intercept, que provavelmente deve ter mais capítulos e temporadas do que a Malhação, por exemplo, vai ser usada para fazer política nos próximos bons anos. Eu acho que esse é um paradigma que a gente vive, é um novo momento em que a gente vive, onde a eleição foi a primeira eleição muito movida pelas mídias digitais. Agora, o Silvio, eu lhe provoco da seguinte forma, frente a essa questão que eu coloquei para te passar a bola aí, o que nós vamos olhar? O mensageiro ou vamos olhar o conteúdo das mensagens? Pois bem, você usa duas palavras que eu poderia utilizar aqui para o meu contra-argumento com você. Normalizar e legitimar. O que nós temos ali de informação? Vamos considerar que essas informações, por não terem sido veementemente negadas pelo juiz, nem tampouco pelos procuradores, são parte verídica da nossa história recente aqui, política brasileira.
Outro dado que eu coloco aí é que colegas seus, eu acho que inclusive parceiros do Intercept, da revista Veja, onde você atuou durante tempo, da Folha de São Paulo, puderam confirmar conversas que aconteceram de fato entre eles e assessorias de imprensa dos procuradores, quer dizer, dando ali algum tom de verdade nisso tudo que vem... Bom, frente a isso, onde eu quero chegar? Normalizar e legitimar mensagens e ações de um juiz que por muitos juristas entendem como uma exacerbação das suas funções ali frente à justiça, né? Quer dizer, uma pessoa que adota uma postura frente ao que está sendo divulgado, aos diálogos que vimos até agora, de um líder, de um condutor dessas questões. Esse é um ponto que a gente vem de forma recorrente discutindo aqui, eu e Caio falando aqui no programa sobre isso. Quer dizer, você está falando em normalizar também e legitimar ações que muitos não consideram legítimas e nem normais dentro do meio político, né? Daí o meu campo, como mais um observador, como um cidadão. Vocês são jornalistas, veja. O que eu pessoalmente esperaria? Não. Bota a luz nisso aí, vamos ver o que é, até onde vai. Porque eu costumo repetir, porque eu acho que isso acaba dando o entendimento para as pessoas do que eu realmente penso das coisas. Porque muita gente hoje é fácil falar, você quer, grita Lula livre logo. Eu não sou contra a Lava Jato, não sou contra o combate à corrupção e nem tampouco clamo pelo Lula livre. Mas, para mim, essas coisas que vão sendo reveladas aí pela Vaza Jato do The Intercept são um sintoma muito caro e muito importante e grave, né? Mais uma vez, para os trâmites pelos quais passam as decisões jurídicas no Brasil. No caso mais importante da política aí, né? Então eu quero ver o que acontece, porque mais uma vez eu digo, se esse que a gente está vendo aí, o Greenwald, for revelado um mau sujeito, para mim tudo bem. Tá tudo certo que a lei norteia o seu destino. Agora, se tudo isso se confirmar agora, possivelmente, com novas revelações, áudios, vai-se saber o que tem aí, que indiquem que Moro agiu de maneira realmente fora, ilícita, aí sim nós temos um problema. Essa é a minha maneira de ver. Eu vejo, porque eu te acompanho, eu vejo que não é a maneira que você conduz o teu pensamento também. Não é. Não é, mas... Você questiona o Intercept também, você fala, exatamente. Isso não é jornalismo. Não é, acompanha os debates que têm acontecido aqui no Morning Show, acho eles absolutamente saudáveis nesse momento em que o próprio jornalismo combalido está mergulhado numa crise existencial, meu caro Edgar. Mas eu queria só então aqui, alguns pontos que você tocou para comentar. Vou começar pela sua última frase, vai se saber o que terá. Nesses 20 anos de redação, eu aprendi alguma coisa, eu trabalhei com alguns dos melhores, tenho orgulho de dizer isso nas redações em que eu passei. Eu aprendi, os meus editores me ensinaram, Edgar, que furo, matéria-prima do jornalismo, alma do repórter não se guarda. Portanto, diante de todo esse material, se eles tiverem alguma coisa que vá além de um pecado não revelado, que é absolutamente o que foi mostrado até agora, além de conversas que, para mim, não vão além de mimimi, de fofoca, ou em alguns outros casos, daquilo que é natural da tradição do nosso direito. Não sou bacharel em direito, mas penso assim. Portanto, eu acho que se tivessem, já deveriam ter mostrado. Por isso fiz aquela brincadeira dizendo que a Vaza Jato vai ter mais fases do que a Malhação. Em relação... Você é crítico ao método, é isso que você está colocando. Exato. Em relação ao que você falou sobre os procuradores e o juiz Sérgio Moro não negarem, o juiz Sérgio Moro, ele não disse que as conversas são autênticas, ele não reconheceu a veracidade delas. O que ele disse é que alguns trechos poderiam ter acontecido, outros não, mas penso eu que diante de uma situação dessa tão grave, que poderia ser tão grave, as conversas deveriam ser periciadas para se provarem autênticas, até para que algo possa vir do ponto de vista de instrução futura, para que, se pessoas cometeram crimes, seja de ordem do sigilo funcional, como juiz, como procurador, seja quem cometeu crime cibernético, paguem
falem por eles. E por fim, quando você fala sobre o Glenn Greenwald, e você diz assim, o seu colega jornalista, o Glenn Greenwald, eu não estou aqui para enxovalhar o Glenn, e sim criticar os métodos que ele adota. Eu não considero que o que ele esteja fazendo seja jornalismo. Eu acho que isso é militância política. Não sei se respondi todas as questões aí, pelo menos o que eu penso em relação ao que você levantou. Beleza.